Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos agora apresentar para vocês o conteúdo de física, né? Essa aula aqui ela está destinada principalmente a alunos do SEJA, onde a gente vai abordar na mecânica, né, a física, é a ciência que estuda fenômenos físicos, e a gente vai estudar no nosso bloco A sobre a cinemática, certo? E aqui na nossa aula a gente vai iniciar com o movimento uniforme, certo? Tá? Eu queria passar alguns conceitos básicos de medidas, certo? Eu botei o título da cinemática, mas seria medidas, né? As medidas, né, no caso, as grandezas físicas, elas devem ser medidas e para isso nós temos o SI, Sistema Internacional de Unidades de medidas, né? Unidades de medidas físicas. Aqui a gente tem uma tabela de alguns exemplos, né? De grandezas físicas, ó, o nome dela, né? O comprimento, né? A unidade de medida é o metro. O metro é a razão de 1 sobre a velocidade da luz, né? Que dá o padrão internacional de metro. Mas o que nos importa é saber essas unidades básicas aqui. A gente vai trabalhar aqui no bloco A principalmente com comprimento, massa e tempo. O comprimento a gente vai trabalhar principalmente em metro, a massa em quilogramas e o tempo em segundos. Mas a gente vai trabalhar em horas também, minutos, certo? A corrente elétrica é o ampere, quantidade de substância ou de matéria é o mol, intensidade luminosa é a candela. Mas a gente vai se ater a esses três aqui, ó. Comprimento é o metro, certo? Um metro tem 100 centímetros ou 1000 milímetros. A massa, que é medida em quilogramas, o quilo é 1000, o quilo vale 1000, e gramas é a unidade de medida. Então, quilogramas é 1000 gramas. E o tempo é medido em segundo. O padrão de tempo é um relógio, né? Como que é o nome? É um relógio que trabalha com uma frequência de caimento radioativo. Mas isso agora não precisa entrar em detalhes, ok? Eu vou falar sobre os princípios da cinemática, né? O que seria o referencial inercial? O referencial inercial é o ponto adotado para estudar o movimento de um corpo. Por exemplo, ó, eu posso estar observando o movimento dessa pessoa dentro do ônibus. Em relação a mim, ela está em movimento, se esse ônibus está em movimento. Ou posso escolher ou observar essa mesma pessoa aqui em relação a essa senhora sentada aqui dentro. Então, ele está em repouso. Em relação, só deixa eu voltar aqui o slide, em relação a essa pessoa aqui em relação a essa está em movimento. Em relação a essa, ela está em repouso. Então, o que é o referencial inercial? É o ponto adotado, né, para estudar esse movimento, certo? O que seria o ponto material, certo? É um móvel, por exemplo, ó, imagine um carro atravessando um túnel, né? O ponto material, ou partícula, é um móvel que o tamanho é desprezível em relação ao estudo do movimento. Vamos imaginar que isso aqui é um túnel de 200 metros. Em relação a 200 metros comparado com 4,5 metros de um veículo, esse carro se torna pequeno, então ele é desprezível. Então ele é considerado como ponto material. Por exemplo, a Terra não é um ponto material, um corpo extenso. Mas se eu observar a Terra do planeta Marte, né, imagine isso, ou da Lua até mesmo, propriamente dito, a Terra se torna uma partícula. Lembra que depende do referencial. Então, o ponto material, né, é um móvel cujo tamanho ele é desprezível na análise do movimento, como um carro que atravessa um túnel.
Corpo extenso, né? Agora imagine um trem atravessando um túnel de 200 metros ou de 1000 metros. Agora já esse trem vai demorar para atravessar o túnel. Imagine que ele tem 100 metros de vagões. Então tem que somar o tamanho do túnel com o tamanho do trem na análise deste movimento. Então ele passa a ser um corpo extenso, certo? Equilíbrio estático, né? O corpo ele pode estar em equilíbrio estático ou dinâmico. Estático vem de repouso e dinâmico de movimento. Então, equilíbrio de estático é um corpo em referencial de repouso. Exemplo, passageiro dentro do ônibus em relação aos passageiros. Ó. Esse passageiro, o ônibus mesmo em movimento, ó, em relação a esse passageiro, está em repouso. E o equilíbrio dinâmico, como é um corpo, né, em referencial de movimento. Exemplo, esse mesmo passageiro do ônibus em movimento em relação à rua aqui, ó, em relação a essa pessoa fora. Ela está em movimento. Entenderam a diferença? A gente já vai introduzir sobre movimentos, né? O que seria a trajetória? A trajetória é um conjunto de posições ocupadas pelo móvel no decorrer do tempo. Ó. Vamos imaginar que ele está indo numa estrada de chão, cheia de curvas, ou a própria BR, né? Tem muitas curvas para lá e para cá. Vamos dizer que aqui é o braço do trombudo e aqui no ponto B é Rio do Sul. Então, pego a BR, vou fazendo todo aquele deslocamento lá, né? Ó, na BR, chego em Rio do Sul, certo? Então, o que seria a trajetória? Esse conjunto de posições que o móvel ocupou no decorrer do tempo. As placas de posição, que é representada por SF, ó, posição final, e SI, posição inicial, essas placas de posições estão na BR, tipo KM20, KM30, KM40, são plaquinhas colocadas ao longo da via, certo? E o deslocamento é o tamanho do ponto A ao ponto B em linha reta. É a distância entre dois pontos, o ponto inicial e o ponto final, a posição final e a posição inicial. Isso é o deslocamento desse móvel. Entenderam a diferença de deslocamento e de trajetória? A trajetória pode ser muito maior do que o deslocamento do móvel real, certo? O deslocamento ele pode ser chamado como variação de espaço, né? E ele é escrito por ΔS. Então, sempre que eu falo de deslocamento ou variação de espaço de um móvel, né, é a diferença entre a posição final e a posição inicial. É a diferença das posições iniciais e final do móvel. Onde ISF é a posição final e SI é a posição inicial. Certo? Velocidade média. Velocidade média é a razão entre o deslocamento do móvel em relação ao tempo. Olha a diferença, a razão, né, é uma divisão entre a variação de posição ou deslocamento do móvel em relação à variação de tempo. Por exemplo, eu posso partir a hora inicial aqui, 13 horas da tarde, chegar às 5 horas no local. E o meu deslocamento, né, a minha posição inicial C20 e a minha posição final 200. Então, qual que seria a minha velocidade média, né? A velocidade média, essa equação nós vamos utilizar. Vm, que é a velocidade média, é a variação de espaço pela variação de tempo. Tá? E também é necessário a gente ver a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Eu vou pausar esse vídeo e eu vou gravar um segundo vídeo para não ficar mais tão extenso, ok? Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo.